O quadro Pauta do Dia está de volta, mostrando o assunto mais buscado hoje no Google Trends, aquela ferramenta gratuita que mostra como um termo vem sendo pesquisado pelos internautas. Já na tela 1, com mais de 50 mil pesquisas, a gente vê aqui o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é aí o responsável por várias avaliações educacionais, como o Enem e o INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Na tela 2, a gente vê os estados que estão mais buscando, por esses termos. Temos Piauí, em primeiro lugar, depois seguido Pará, Acre, Maranhão e Amapá. E aí, na tela 3, a gente tem as buscas relacionadas, Hoje começaram as inscrições do INSEJA, então nas consultas relacionadas a gente tem os seguintes termos: inscrição 2020, inscrições encerradas INSEJA 2020, inscrição INSEJA 2021, site do INSEJA 2021, site INEP INSEJA 2021. Bom, apesar do INSEJA ter aparecido aí nas consultas relacionadas, as buscas envolvendo o INEP estão ligadas também ao Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que a gente falou aqui na semana passada. A primeira fase acontece nesse domingo, dia 17. Só que na sexta-feira passada, a Defensoria Pública da União pediu à Justiça Federal de São Paulo o adiamento das provas por conta do avanço da pandemia no Brasil. Para debater esse assunto comigo, então, eu chamo aqui João Paulo Dorini, que é defensor público federal. Ele entrou com a ação de adiamento, que eu falei agora há pouco, e também Getúlio Marques, que é secretário de Educação do Rio Grande do Norte e integrante do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED. Bom, vamos testar aqui o áudio. Doutor João, me ouve bem? Ouvindo sim. Bem-vindo aqui. Doutor Getúlio, bem-vindo também ao programa. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade de debatermos isso. Bom, maravilha. Doutor Getúlio, vou começar aqui rapidinho contigo, só para a gente dar essa introdução sobre o INSEJA, O INSEJA é diferente do Enem, muita gente está confundindo aí por conta das buscas, que são parecidas, mas o INSEJA ele vai acontecer mais para frente, O Enem já acontece nesse domingo, por isso a preocupação de tanta gente com essa prova, Exato. Hoje o principal ponto é o Enem, que já começa agora nesse domingo e no domingo seguinte. O INSEJA, que é mais aquele exame para reconhecimento do certificado para jovens e adultos, é mais para aqueles alunos que estão fora de faixa, acima dos 18 anos, e precisam de um diploma do segundo grau antigo, que é hoje o ensino médio. Então, esses alunos que precisam do diploma de ensino médio fazem INSEJA, e, logicamente, preocupados, porque esse ano diversas instituições e diversos estados não estavam podendo formalizar essa certificação dos alunos agora em dezembro, e muitos se adiantaram buscando o INSEJA. Talvez por isso esse tema seja também tão procurado. Tá certo. Bom, doutor João, quero que você explique então para a gente o que foi essa ação, o que vocês pediram, qual que é a preocupação da Defensoria na realização do Enem agora, no meio dessa possível segunda onda aí da Covid. Ok, obrigado, boa noite, doutor Getúlio, boa noite aos ouvintes e aos ouvintes, aos telespectadores e telespectadoras, e agradeço muito o convite para poder participar desse debate aqui hoje. Bom, na verdade, a questão toda gira em torno de um processo que é antigo, pelo menos em termos de pandemia. Esse processo no qual foi feito esse pedido de adiamento do Enem, ele não é novo, é um processo de abril do ano passado. A Defensoria Pública da União, logo que saiu o edital do Enem, no finalzinho de março do ano passado, e ao tomar conhecimento desse edital, nós verificamos que o edital basicamente repetia os editais anteriores do Enem. Naquele momento, a gente já vivia 2 semanas de quarentena, com todas as escolas do país fechadas, sem uma perspectiva naquele momento de como ia se dar o ano letivo, o que ia acontecer, como que ninguém sabia ainda o que ia acontecer na quarentena, na pandemia, com as aulas e tudo mais. E fizemos uma recomendação para o INEP, para o MEC, para o Ministério da Educação, para tentar adequar o edital do Enem a essa nova realidade da pandemia, mas não foi possível e aí ajuizamos uma ação, que basicamente ela discute justamente o cronograma do Enem.
porque o nosso grande problema naquele primeiro momento era como que ia se dar o cumprimento do conteúdo programático do ano letivo de 2020 para os alunos do terceiro ano do ensino médio nas redes públicas de ensino, nas redes públicas estaduais. A gente ainda não sabia. E o que a gente tem hoje de realidade já, e a ação começou em abril, né? Nós estamos em janeiro do ano seguinte, que é de 2021. E não obstante as secretarias estaduais de educação tenham se empenhado de algum modo para fornecer o conteúdo, é certo que os alunos mais pobres não receberam esse conteúdo. Existe um estudo de que mais de metade dos estudantes que vão prestar o Enem não tem acesso regular a um computador ou à internet, de modo que não tiveram acesso regular a esse conteúdo programático. Então, essa possibilidade do aumento da desigualdade educacional entre alunos pobres e alunos ricos, que é talvez um dos pilares da grande desigualdade que existe na sociedade brasileira, foi o que nos motivou a buscar uma solução para que o Enem fosse realizado de acordo com circunstâncias que permitissem aos alunos pobres, de fato, concorrerem no Enem. Porque a gente tem que imaginar que o Enem ele não é só um exame de avaliação do ensino médio. Hoje, a importância dele, na verdade, é muito maior do que essa, e essa função de avaliação do ensino médio, ela ficou um pouco de lado, quando, na verdade, ele se transformou na grande porta de entrada para qualquer estudante, para as universidades públicas federais e para algumas universidades estaduais, mas principalmente para os estudantes pobres, ele é a porta de acesso para o ProUni e para o FIES, que são os dois grandes programas de acesso, de financiamento, né, do público de ensino superior privado. Dentro de todo esse contexto, dentro dessa nossa preocupação com os estudantes mais pobres, o que a gente viu foi uma tentativa de se chegar a uma nova data, e por isso o Enem já teve, né, já foi adiado do ano passado para esse ano, mas a gente sempre brigou para que houvesse algum plano de contingência, alguma forma de previsão para novas eventualidades, o que também de fato não aconteceu. E a gente chega agora nesse momento com a pandemia claramente na sua segunda onda, claramente a gente tem picos de infecção e de mortes a cada dia dessa segunda onda, a gente ainda não sabe aonde isso vai chegar, e então me parece absolutamente inoportuno e temerário submeter 6 milhões de estudantes, cerca de 6 milhões de estudantes, mais os milhares de aplicadores fiscais que vão trabalhar na prova, a uma situação que pode ser adiada, que pode ser colocada para depois, para a gente ainda não criar uma maior crise sanitária do que a gente já tem nesse momento. Só para contextualizar aqui, o INEP já se posicionou, disse que a prova sim vai acontecer, não é isso, doutor João? Eles não, não acataram essa questão de adiar. A gente convidou também o INEP para participar aqui conosco, mas infelizmente eles não puderam. E esse também é um apelo de estudantes. Hoje, um dos trends do Twitter foi a hashtag #AdiaEnem, que foi promovida aí por uma organização de estudantes que realmente está preocupada com isso. Agora, doutor Getúlio, como é que esses alunos eles podem se manter seguros? A Secretaria de Educação, eles vão ajudar de alguma forma na fiscalização nesse dia a dia da prova? O que vocês têm já de concreto do cronograma de como vai ser mesmo esse dia de domingo? Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Eu concordo plenamente com o que disse o doutor João, porque também, aqui no Rio Grande do Norte, desde abril, que nós tínhamos essa preocupação, e no Conselho, de uma forma geral, nós, secretários de Estado, à época conversamos com o INEP, pedindo esse adiamento a partir daquilo que os estudantes, inclusive, vinham colocando, e essas questões que o doutor João levantou, a impossibilidade de muitos alunos que estão numa situação de risco, alunos que não têm conectividade, alunos que não conseguem chegar à escola. E temos isso em todo o Brasil, no Rio Grande do Norte também, apesar de todo o esforço da secretaria, dos professores, 90% das nossas escolas em atividades, mas mesmo assim muitos alunos que não conseguem participar dessas atividades e fazer as suas devolutivas. E aí a gente tem essa grande preocupação que agora, já fizemos uma reunião na sexta novamente também,
com o presidente Alexandre do Enem, e ele se mostrou irredutível na linha de que era impossível fazer esse adiamento, e é uma empresa que faz, né? Nós, secretários de Educação, inclusive, não participamos da organização, empresa contratada pelo INEP, normalmente faz aqui no Estado com uma grande maioria de entidades privadas, e dizem, né, dentro dessa reunião, disseram que tinham as condições, que as entidades estavam prontas. Mas tem diversas cidades que são escolas públicas e escolas tanto estaduais quanto municipais. E não é por ser pública, estadual ou municipal que ela não esteja pronta, ou por ser privada que ela está pronta. O problema não é lá dentro da escola. Ela pode se aprontar, ela pode ter todos esses requisitos, ela pode estar preparada com EPIs, pode estar preparada com álcool gel, pode estar preparada com tapetes, sanitizantes, pode ter as condições estruturais, mas uma boa parte desses alunos vem do transporte público. Como é que o INEP e a Fundação Sesgran Rio, que faz esse concurso, assegura que esses alunos virão? Os alunos mais pobres, que precisarão do transporte público, já chegam psicologicamente afetados, porque alguns deles passaram esse tempo estudando em casa, sem, né, com distanciamento social. E agora? Vão pegar um transporte público nas grandes cidades, nas grandes capitais, e vão chegar olhando um para o outro dentro de um transporte lotado, que é o que acontece, que a gente não consegue garantir, além das aglomerações nas filas, fora das escolas até a hora da abertura dos portões. Então, eu acho muito temerário essa posição do Ministério da Educação, a posição do INEP. Nós, né, e alguns dos secretários, nem todos, mas alguns dos secretários, fazemos coro para que haja o adiamento, mas não temos nenhuma autonomia sobre isso, nenhuma governabilidade, além de que nós não fazemos parte dessa organização. O que se usa do Estado são apenas algumas escolas que são solicitadas diretamente aos seus diretores, e no nosso programa de gestão democrática tem autonomia dentro dessas escolas, a menos que haja algum problema muito sério. Mesmo assim, nós estamos orientando nossos diretores pela preocupação, porque nós temos todo um protocolo no Estado que impede que a gente tenha um distanciamento maior do que 1,5 m, menor do que 1,5 m dos estudantes. Então, se as salas estiverem lotadas, elas vão ferir a esse nosso protocolo. Sim. Agora, doutor João, se essa prova realmente acontecer no domingo, que é o que a gente está esperando, né? Existe alguma possibilidade do Estado ser responsabilizado se houver ou algum surto dias depois com os mesmos integrantes que estavam ali naquela sala, os mesmos candidatos? Como é que funciona essa questão, né? Esse pós, já pensando numa situação de pandemia que a gente está vendo que está voltando e está voltando de uma forma bem forte, né? Bom, eu e milhares de estudantes e milhares de pessoas esperamos que a prova não aconteça, né? Então, enfim, embora ainda não tenha tido uma decisão judicial, nem a favor nem contra o pedido que a DPU fez, espero sinceramente que essa prova não ocorra nesse momento. Caso haja, o que a gente pode falar, né? Só dessa questão da responsabilização do Estado, só a gente pensando aqui hipoteticamente. Sim. Pegando um pouco do que o Dr. Getúlio falou, acho que é importante a gente pensar que são duas realidades bastante distintas, né? Essa questão do transporte público, dos estudantes mais pobres que vão usar do transporte público para os locais de prova, tem um outro fator aí que também agrava a situação dos estudantes mais pobres e que também poderia gerar uma responsabilização, que é o fato de que as escolas que vão ser utilizadas na periferia, elas com certeza não têm a mesma estrutura do que das regiões centrais das grandes cidades, onde há claramente uma divisão entre os estudantes mais pobres e mais ricos. Com tudo isso, me parece evidente que se por uma ação do poder público, que é a realização de uma prova, que é obrigatória na medida em que a única porta de acesso do estudante é ao ensino superior, seja as escolas, as universidades públicas federais, seja via ProUni e FIES, as universidades privadas, havendo essa ação do poder público que causou um dano a terceiro, me parece evidente a possibilidade de se discutir a responsabilidade civil do Estado nesse contexto. Eu não tenho muita dúvida quanto a essa tese, não. Bom, agora falando um pouquinho sobre uma questão que está gerando um pouco de dúvida, né, em quem não é estudante e não está ali no dia a dia acompanhando. Doutor Getúlio, Enem Digital, esse nome remete, né, a gente pensar
que o Enem digital ele pode ser feito em casa ou ele vai ser aplicado de uma forma diferente, né, respeitando alguma regra diante dessa pandemia. Mas o Enem digital já é um processo que vem acontecendo, né, um projeto que eles estão tentando implementar e que não tem nada a ver com fazer a prova em casa, né? Pelo contrário, os alunos fazem a prova por meio de um computador, mas é em um ambiente escolar. Seria isso? Queria que você explicasse um pouquinho dessas regras aí do Enem digital. O Enem digital também, ele inclusive seria aplicado um pouco antes da prova, com aquela data de novembro, mas por conta da pandemia também foi adiado. Mas o Enem digital é um projeto do governo federal e do Ministério da Educação, que não só reduziu os custos da prova, como de integrar os alunos, né, a tecnologias, né, hoje preponderantes no século XXI. Mas esse Enem tem isso que você acabou de dizer, né? Em princípio, quando a gente pensa em Enem digital, o aluno pode dizer, não, eu vou fazer o Enem em casa. E é tanto que se criou o senso comum, uma discussão, não, mas como ele vai fazer em casa, alguém pode ajudar, mas não é isso. É um Enem que você faz no computador, mas vai ter que ir a uma instituição. Então, nesse momento de pandemia, aqueles que vão fazer o Enem digital, que hoje são cerca de 96 mil, também terão que ir para uma instituição. Vão para os laboratórios das instituições, e essas provas acontecerão no dia 31 e no dia 7 de fevereiro. Ainda com tudo isso que o doutor João Paulo falou, sobre as preocupações que a gente tem, né? Essas questões da pandemia, elas não foram embora, muito pelo contrário, elas estão, parece que cada vez crescendo mais. Enquanto a vacina não chega, nós temos essas preocupações, e o Enem digital, ele não mudou. Ele vai são 4 provas, mais uma redação, o mesmo tempo da outra prova, 5 horas e 5 horas e meia no dia que tem as provas de língua portuguesa e a prova de ciências humanas e mais a redação. Então, códigos, né, e linguagens e ciências humanas e redação são feitas no mesmo dia 5 horas e meia. E depois temos 5 horas para matemática e suas tecnologias e ciências exatas. Então, não vejo tanto na prova tradicional, que é a prova impresso, como na prova digital, os alunos precisarão ir até a escola. Ou seja, pessoalmente, né, fisicamente nessa escola. Doutor João, esse entendimento, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, ele pode ser também levado para a questão dos vestibulares, concursos públicos, que tem muita gente esperando, né? Porque se a gente pensar na logística, são pessoas numa sala, né, por mais que seja esse número reduzido, que estão provavelmente num espaço ali, até pode ser com janela e tudo mais, mas talvez não com a circulação de ar ideal, não com os parâmetros de segurança que a gente vem ouvindo falar tanto, né? Esse entendimento, então, pode ser utilizado nesses outros exemplos? Eu particularmente entendo que sim. Mesmo porque, pegando especificamente a situação do estado de São Paulo, que é onde eu estou lotado, né? Caso as escolas, de fato, estivessem preparadas para receber pessoas que não se convivem entre si, ainda que com menor número de pessoas por sala, naquele espaço reduzido, com aquela ventilação que se tem, eu tenho absoluta certeza que as escolas públicas do estado de São Paulo teriam voltado a ter aula, e não tiveram. Como em outros estados, em outros municípios também, as redes municipais muitas vezes também não tiveram o retorno das aulas físicas, presenciais. Ou seja, é óbvio que o Enem ele traz esse impacto por ser uma prova com quase 6 milhões de inscritos e de âmbito nacional, mas esse mesmo raciocínio pode se aplicar perfeitamente a outras situações semelhantes. O que a gente viu que aconteceu em algumas situações concretas foi a utilização de meios digitais para que as provas de acesso fossem realizadas. Num contexto de uma prova menor, talvez isso seja mais fácil. Uma prova com 6 milhões de estudantes fazendo a prova ao mesmo tempo, me parece que é bem mais difícil de se programar isso. Talvez para concursos menores, vestibulares menores, seja possível fazer essa prova online. Tá certo. Doutor João, obrigada pelos esclarecimentos e uma boa noite para você. Agradeço a sua participação aqui, viu? Uma boa noite a todos. Travou aí um finalzinho da nossa conexão com o doutor João. Agradeço também ao doutor Getúlio pela participação aqui no programa. Obrigado a vocês pela oportunidade.
Bom, essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal e esse quadro, Pauta do Dia, lá no nosso canal do YouTube. Anota aí, youtube.com/TV Justiça Oficial. Até a próxima. Tchau.